Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e da própria questão dos órgãos de inteligência e da sua atuação no Brasil. E claro que o motivo para isso não podia ser outro, ele é a relação que, durante o governo passado, o governo Bolsonaro, se estabeleceu entre o presidente Jair Bolsonaro, a sua própria família e a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, que tinha ali como o seu diretor, o Alexandre Ramagem, que era um policial federal muito próximo da família Bolsonaro, fez a segurança do Jair Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral, com isso se aproximou dele, da sua família, criou laços de amizade com a sua família e depois, não podendo ser indicado por ele, que era o que ele pretendia inicialmente, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, ele acabou sendo indicado por Bolsonaro para a Agência Brasileira de Informação. E claro que isso acabou produzindo ali uma série de situações curiosas que agora vêm à tona de maneira muito clara. Ainda no começo do governo Bolsonaro, nós tivemos a saída do governo do Gustavo Bebiano, que era um advogado muito próximo também ao Jair Bolsonaro, trabalhou diretamente na sua campanha, assumiu o ministério ali do Planalto logo no início do governo, mas saiu brigado por quê? Porque viu naquele momento, e ele depois disse isso em depoimento, que o Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, aquele que opera nas redes sociais, que seria também, segundo se aponta aí, o grande mentor e organizador do chamado Gabinete do Ódio, ele queria criar uma espécie de ABIN paralela, que levasse informações diretas ao presidente do seu interesse político mais imediato. E o Bebiano teria dito que isso não daria muito certo, e com isso se desentendeu com o Carlos Bolsonaro, assim como ele, o general Santos Cruz, que também ocupava um posto importante ali no Planalto, e os dois acabaram sendo defenestrados do governo, rompendo com o presidente Bolsonaro. Bebiano morreu pouco tempo depois, de um ataque cardíaco. E aí até hoje a gente não sabe muito bem mais quais seriam os complementos dessa história. Mas o fato é que com as investigações recentes da PF, tudo isso veio à tona novamente e nós tivemos aí na semana que passou essa operação da Polícia Federal que foi até a casa, até endereços ligados ao Carlos Bolsonaro, sua residência, o seu gabinete na Câmara dos Vereadores, acabou indo até a casa de praia de Bolsonaro, onde ele estava naquele momento, foi aí também a endereço de seus assessores, enfim, tentando ali encontrar evidências, provas que estivessem ligadas exatamente a esse caso, dessa arapongagem, como se costuma falar, a serviço dos interesses políticos da família. Mas, enfim, é importante a gente tentar entender não só o que pode explicar tudo isso que, enfim, foi feito ali, como é que isso funciona, mas qual é o que esse fato nos diz sobre a atuação dos órgãos de inteligência no Brasil e de que maneira isso se inscreve na disputa política mais ampla que se trava no nosso país. Bem, para tentar entender esse cenário tão intrincado, eu convidei um colega, um amigo de velha data, fomos colegas aí na pós-graduação da USP, o professor Guaraci Mingardi. O Guaraci, ele é cientista político, ele fez o seu mestrado na Unicamp, trabalhando com a questão do crime organizado, que deu origem a um livro aí que difícil de achar, quem achar vai achar aí como uma obra rara, porque virou uma peça quase que de colecionador, que é o Tiras, Gansos e Trutas, em que ele trata da questão da corrupção na Polícia Civil e depois desenvolveu o seu doutorado sobre crime organizado na Universidade de São Paulo. Sempre temas amenos, são os temas aí com que o Guaraci gosta de trabalhar. E ele vem trabalhando com essas questões relacionadas à segurança, relacionadas à questão de inteligência, já há bastante tempo, é uma referência importante nessa área. Ele é, nesse momento, não só um analista criminal, mas também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e tem feito ali uma série de trabalhos relacionados ao conhecimento e à experiência que ele tem nessa área. Foi, por exemplo, o coordenador de análise criminal e informações do Ministério Público de São Paulo. Além disso, trabalhou junto ao Ministério Público Federal produzindo uma perícia sobre a atuação da Volkswagen
durante a ditadura militar, numa pesquisa num trabalho de perícia que acabou produzindo uma série de informações importantes para que o Ministério Público atuasse, né? A própria Volkswagen para que ela indenizasse famílias de pessoas atingidas durante a ditadura, enfim, revelou como é que esse processo todo funcionou nesse trabalho junto ao Ministério Público Federal, nesse caso aqui. Foi também secretário de Segurança Pública do município de Guarulhos e, além disso, ele foi também diretor de políticas, programas e projetos do Ministério da Justiça, no âmbito da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, dá para ver que o Guaraci tem um longo currículo sempre trabalhando com essas questões. E eu quero, primeiro, agradecer a ele por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas, e vou começar justamente com a pergunta aí que motivou essa minha fala inicial. Guaraci, você poderia dizer de que maneira todo esse imbróglio, né, envolvendo a BIM, família Bolsonaro, espionagem de adversários políticos, o que isso nos revela sobre o que isso nos ajuda a entender, inclusive, né, sobre como funcionam, como operam os órgãos de inteligência no Brasil? Por favor. Bom, primeiro que não tem a diferença entre os órgãos de inteligência no Brasil e em alguns outros países não é muito grande. A tendência é que alguns governos tentem usar em proveito próprio os órgãos de inteligência. Em princípio, o órgão de inteligência tem que trazer informações, análises para o executivo, principalmente, né, a respeito tanto de questões internacionais, nacionais. Vamos pensar, questões internacionais, informações sobre outros países, que vão fazer ou como vão fazer, dentro do país a respeito, por exemplo, de grandes casos envolvendo corrupção, mas aí é uma questão mais policial do que dos órgãos de inteligência, mas basicamente questões ligadas a terrorismo, contra-espionagem, coisas do tipo. Todo órgão de inteligência trabalha mais ou menos com essas coisas e algumas mais. Porém, existe uma tendência em governos autoritários, para não dizer os totalitários, é claro, mas os governos autoritários, de usar os órgãos de inteligência em benefício dos governantes, não só como um órgão que informa o executivo, o presidente, o primeiro-ministro, sei lá quem for, do que está acontecendo, mas um órgão que vá atrás dos inimigos, dos adversários. Aí, na verdade, vira mais uma polícia política do que um órgão de inteligência. Tá? Isso aconteceu em vários lugares do mundo, existe uma tendência mesmo em alguns países democráticos. Pense o seguinte, na Inglaterra, país, digamos que pelo menos razoavelmente democrático, né? Durante a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, teve casos que o MI5, que é o órgão de inteligência interno, e o MI6, que é o órgão de inteligência externo, cada um um ligado ao Ministério do Interior, outro ao Ministério das Relações Exteriores, foram utilizados em benefício do Partido Conservador. Até suspeita-se, aliás, tem algumas provas que houve uma tendência por parte desses órgãos de inteligência de criminalizar, acho que o Harold Wilson, um primeiro-ministro trabalhista, que afinal teve que pedir demissão, porque eles estavam criminando, 60, dizendo, né, que ele era espião russo. Nós estamos durante a Guerra Fria, né? Isso, né? O Wilson foi anos 60, né? Por aí. Mais ou menos. Então, você vê que não é uma exclusividade do Brasil. Mas aqui tem uma coisa mais que facilita isso. Nós não temos nunca tivemos um certo grau de independência desses órgãos. Eles sempre foram muito vinculados ao executivo. O presidente nomeia e tira quem ele quiser, a qualquer momento. E, como eles não têm uma relação mais distante, não tem um grau de independência necessário para... Porque a independência nesses órgãos tem que ser o seguinte, sua meta é fazer isso, é observar isso. Você tem que fazer primordialmente isso e pronto. De vez em quando, tem uma coisa que se chama a lista de compras. Lista de compras é aquilo que o governo dá, nós precisamos, as prioridades têm que ser essa, essa, essa e essa.
Normalmente são prioridades que interessam a nação, certo? Mas, às vezes, nesses governos mais autoritários, que quando o presidente entra, acha que o governo é dele, ele manda, não é uma... Ele chegou lá, então é tudo dele. É o caso do Bolsonaro, falando claramente. Eles tentaram, na minha opinião, usar isso, talvez tenham usado mais do que a gente sabe, porque até agora as notícias são relativamente breves, né? Eles podem ter usado isso muito para benefício próprio, ou seja, saber o que os adversários estão fazendo, estão falando, quando eles se encontram, vigiar os amigos, lembrando que o negócio do poderoso chefão, né? Mantém os inimigos os amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda. Ou seja, você tem que ficar em cima do pessoal, de acordo com essa ótica. Você tem que ter um órgão de inteligência seu, não é da nação, é seu. E foi isso que tentaram fazer. Até que ponto conseguiram? Não dá para saber. Vai precisar esperar um tempo para ver o aprofundamento das investigações da PF e tal. Mas isso acontece. Aconteceu, pelo menos aqui. Aliás, uma discussão que tem surgido muito, né? Eu tenho visto, por exemplo, o Walter Mairovich falar disso, né? Que seria importante separar a atuação do que é polícia daquilo que seria inteligência ou informação, né? E aí ele fez uma crítica justamente à indicação de policiais federais para ocuparem postos na ABIN, tanto de chefia como outros postos ali. Acho que haveria ali uma confusão, né? Em alguns casos, enfim, dá para entender até que existe uma inteligência propriamente da polícia, uma inteligência criminal. Mas parece que quando a gente fala de um órgão como a ABIN, está pensando numa inteligência de governo, no sentido mais amplo, né? É comum aqui nomearem delegados de polícia para os órgãos de inteligência. Eles não separam, os governantes normalmente não separam as coisas, tanto os governantes de esquerda como de direita e de esquerda, eles não separam. Tá? Eles tratam as coisas como iguais. Normalmente pegam algum policial que já trabalhou na área de inteligência, algum policial federal, já teve caso de um delegado aqui de São Paulo também, que já trabalhou um pouco de inteligência, mas uma coisa é aquilo que se chama inteligência na polícia. Inteligência na polícia, inteligência criminal, você tem que obter informações, mas você não pode, você também tem que obter provas. São coisas diferentes. Um órgão como a ABIN, ela está lá para fornecer informações, não provas. Ela está para te dizer o que está acontecendo, o que supostamente vai acontecer, coisas do tipo. Montar cenários, inclusive. Cenários possíveis, cenários absurdos, às vezes também, mas que podem acontecer, né? É para fazer isso. E saber, por exemplo, teve um erro grosseiro aqui que, na época do golpe, e na verdade foi um golpe que teve no Paraguai. Muito tempo atrás, tiraram o presidente, em 24 horas fizeram impeachment dele. O Lugo. Era o padre, né? Isso, ex-padre, o Lugo. Então, a ABIN, inclusive, tinha essa informação, tentou passar, mas não chegou à presidência. Não chegou o presidente Dilma na época. Só depois dos fatos. Ou seja, ela poderia ter intervido de alguma forma, ter falado que não ficava bem isso, ter feito alguma pressão. Outros países também, ou lançar uma notícia dessa na OEA, na ONU, sei lá. Certo? Antes de acontecer. Mas depois que acontece, não adianta protestar. Eles não vão voltar atrás. Mas isso revelou que os órgãos de inteligência não estavam suficientemente próximos da presidência para fazer chegar uma coisa que era de emergência. Tá? A BIM já tinha essa informação, mas não chegou na presidente. Bom, isso mostra que o órgão tem que estar próximo, tem que ter acesso ao presidente. O Supremo Mandatário, seja ele presidente ou primeiro-ministro, ou no caso da inglês, que ele tem que ser próximo ao ministro das Relações Exteriores, ao ministro do Interior, deve ter acesso. Mas ter acesso é uma coisa, ser próximo, assim, ser chegado, ser amigo, atuar junto é outra. Atuar junto significa embarcar na política e, principalmente, embarcar na política em termos não macro, mas embarcar na política de repressão
a dissidência, coisas do tipo, isso é coisa de polícia política. Certo? Fazer dossiê sobre inimigos políticos, fazer dossiê sobre criminosos, terroristas, espiões, ok. É papel da Esse é inteligência. dossiê sobre o presidente de outro lugar, porque você tem que ter um dossiê para poder analisar, imaginar o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, certo? Mas sobre inimigos do presidente é outra coisa. Saber com quem o sujeito encontrou, se ele tem uma amante, isso, aquilo, é outra coisa. É coisa que pode ser usadas ou para pressionar o sujeito, ou para chantagem e tudo mais. É isso que não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Ponto. Para isso, você tem que ter um certo grau de distanciamento, apesar de você ter que ter acesso, uma forma de chegar às informações rapidamente ao presidente, você tem que ter um distanciamento suficiente para não fazer, para não servir de capacho, para não ser um partidário político no cargo importante. Só isso. Tá? Agora, colocar policiais é comum, primeiro, porque não se vê diferença entre o que a polícia faz e a inteligência. Ninguém chegou a ter uma ideia do que para que serviria a inteligência aqui, tanto que nenhum governo, desde a época do Fernando Henrique, que foi quando criaram a precursora da ABIN, criaram na prática a ABIN, né? Desde aquela época não teve nenhum presidente que deu uma lista de compras, ou seja, assuntos que são importantes para que você dê prioridade. Tá? A não ser coisas assim, picuinhas contra inimigos, tal, que o Bolsonaro fez, isso pode acontecer, mas ter uma política de inteligência, nenhum teve. Mas aí você não faz na estrutura oficial, né? Você faz na oficiosa, mesmo que abrigada dentro da oficial, né? O Congresso tem uma comissão para controle. O que a comissão faz? Todo ano aprova as contas e nada mais. A comissão não examina nada, não faz nada, nunca fez. Certo? Existe lá só para assinar o cheque para a BIM. Agora, a gente vê também o seguinte, bem, se não são os policiais, quem poderia ser? Né? A BIM tem uma escola, né, de formação de quadros, até o Marco Sepic, né, que agora foi a condição de número 2 da BIM, era o diretor da escola, ele que tem uma origem acadêmica. Que tipo de quadro essa escola está formando? Ela está pegando, digamos assim, policiais e reciclando esses policiais para que eles atuem em inteligência, Nós temos funcionários de carreira? Sistema estranho aqui. Que, pela legislação brasileira, ok, mas os espiões aqui, os agentes, são concursados, né? Sim. E ninguém pode saber quem eles são, né? Você presta um concurso para entrar na BIM. Então, essa escola é principalmente para eles. A escola é o curso de formação, os cursos de aperfeiçoamento. Eu já dei muita palestra lá na BIM. E tem um pessoal bom, eles produzem, eles tinham uma revista, se você quer saber. A escola tinha uma revista. Não sei se tem mais, eu tinha uns 12 números aqui deles, porque eles produziam artigos sobre a inteligência. Certo? Alguns casos, contavam alguns casos passados, coisas que eram teoria da inteligência, teoria das informações, porque, na verdade, inteligência é informação depois de analisada, tá? Quando você tem um informe, que é aquela informação bruta que chega para alguém, às vezes é só um boato, um informe, aí quando você confirma mais ou menos, aquilo vira informação, aí depois quando você analisa aquilo no contexto todo, aí vira inteligência. É isso que é inteligência. Então você tem uma teoria toda para fazer isso, tem várias, aliás, né? Não é só uma. Mas é complicado a questão da escola, porque a escola forma os próprios agentes. Algumas pessoas de fora vão para lá. Eu conheço vários promotores de justiça que foram para a escola da BIM. Mas o agente formado lá, o agente que fez carreira lá, é o melhor para ser o diretor, o chefe da BIM? Às vezes sim, às vezes não. Tem que deixar em aberto. Em determinadas circunstâncias, não tem ninguém que tenha um nível suficientemente alto para ser o chefe e que seja bom nisso. Porque para ser o diretor desse, você tem que conhecer do assunto e ser razoavelmente bom na administração. Sim. Certo?
E às vezes você não encontra nos quadros superiores alguém adequado para isso. Vamos pensar o caso do CEPIC, que agora é o vice, né? É o subchefe, digamos assim. Ele é um acadêmico que escreve sobre inteligência, ele, acho que o mestrado dele, o doutorado, a primeira vez que ele escreveu, se não me engano, saiu no mestrado, faz mais de 20 anos, uns 25 anos por aí, que ele escreveu sobre inteligência no mundo, no Brasil e tal. E ele já escreveu vários artigos sobre isso. Então, é um cara que entende razoavelmente, acompanhou a ABIN, deu aula na ABIN, depois, agora no começo do governo Lula, foi ser diretor da escola, foi ser chefe da escola, e aí virou sub. Ok. Então, é alguém de fora que você conseguiu levar para lá. Tá? Mas, às vezes, você não acha alguém de dentro. Então, o que os governantes procuram? Ah, tem o delegado XYZ, ele é muito bom, ele é próximo, ele é um cara íntegro, vamos colocar ele. Teve alguns que foram até bons nisso aí. Teve um diretor da Polícia Federal, não recordo o nome dele, mas foi o primeiro diretor da PF no primeiro mandato do Lula. Aí ele saiu e foi para a ABIN. Tá? Ele era um cara bom, razoável, mas tinha as limitações de Paulo policial. Lacerda, que você está pensando? Paulo Lacerda? Paulo Lacerda. Para a ABIN, na PF ele fez um bom trabalho e na ABIN fez um trabalho relativamente bom, porque ele fez alguma coisa. Porém, a mentalidade é de policial, a mentalidade é de achar prova, de procurar crime. Inteligência não necessariamente tem a ver com crime, certo? Nem com o propósito de um crime. Às vezes é uma coisa, você tem que saber o que está acontecendo. Vamos pensar no uso da inteligência para fins civis, para fim de governo. Você tem uma série de manifestações, como que teve em 2012 em diante, certo? O negócio não é ficar infiltrando, fazendo. Você tem que dar um jeito de entender por que aquilo está acontecendo. Por que estava acontecendo? Demorou muito tempo para se perceber aquilo, na insatisfação em geral. Você tinha, por exemplo, as manifestações começaram aqui por causa da. Você está falando 2013, né? 2012, 2013. Catraca livre. Era para os ônibus não cobrarem nada aqui na capital de São Paulo. Depois isso foi se avolumando, por outros motivos, foi entrando gente de tudo quanto é lado, e no final já eram manifestações fora de uma. Certo? Um governo tem que saber o que são essas manifestações, não ir lá para ir atrás e prender pessoas. Mas para lidar com o fenômeno, né? Tem que ter gente lá para entender o que é e informar para a presidência, porque às vezes é uma coisa que pode ser corrigida. O governo está fazendo uma coisa errada, ou está pegando mal, ele pode, bom, a população não está gostando, precisa saber disso. Certo? Mas teve alguns casos escabrosos aí, numa manifestação, eu não me lembro se foi no período da Dilma ainda, um oficial do Exército, da área de inteligência do Exército, ele mais ou menos comandou um grupo lá dentro, ele chegou, comandou um grupo, levou para determinado lugar para prenderem ele. Ah, eu sei, o codinome dele era Balta Nunes. O pessoal foi preso pela polícia no Centro Cultural Vergueiro, Centro Cultural São Paulo. Então, ele aí disso. É outra coisa, isso daí não é trabalho de inteligência, isso daí chama-se agente provocador. Você chega, fala palavras de ordem, assume um certo grau de comando e induz as pessoas a fazerem determinada coisa. Isso é um agente provocador. Foi muito usado na Rússia czarista, por exemplo. Eles incitavam manifestações para ganhar destaque naqueles movimentos contra o czar, né? E aí para depois prender todo mundo, mas eles incitavam as coisas. Às vezes as pessoas nem estavam pensando em fazer alguma coisa grave, mas eles incitavam a isso. Esse é o agente provocador. Você tem na história americana também. Depois da Segunda Guerra, mesmo um pouquinho antes, o FBI estava tão infiltrado dentro do Partido Comunista Americano, principalmente depois da Segunda Guerra, que eles praticamente dirigiam aquilo. Diziam que 1 de cada 3 membros do Partido Comunista era agente do FBI, ou pago por eles. E assumiram posições de comando lá dentro, certo? Isso, na minha opinião, é ser agente provocador. Então, a gente não pode ter agente provocador, a gente não está lá para criminalizar um movimento social, está lá para entender o que está acontecendo e ver se não vão cometer. Ver assim, por exemplo, se lá no meio... Você lembra os Black Blocs? Sim.
aqueles estavam cometendo crimes, certo? Você tinha que identificar eles. Só isso. Para quando eles forem cometer crimes, você pega eles em flagrante. Não levar eles a cometer crimes. Então, a única coisa que você pode fazer quando você tem uma manifestação política desse porte, uma coisa seguida assim, é ter gente lá para saber o que está acontecendo e ver se não tem gente que está cometendo crimes mesmo. Não, porque não é crime ser contra o presidente. Não era crime ser contra Dilma, não era crime se manifestar contra Dilma. Agora, pôr fogo num banco é. Às vezes em banca de jornal você põe fogo. Sim. Ou seja, aí é outra coisa. Aí você está cometendo crimes em nome da liberdade. Tá? Mas, de qualquer forma, não é para isso que você põe gente lá, é para saber o que está acontecendo. Quando você fica de olho, uma das funções da ABIN é contra-espionagem. A espionagem no mundo inteiro normalmente é dirigida por diplomatas de determinado país que dirigem os espiões que eles têm. Não que eles sejam os espiões, eles captam gente para fazer isso para eles. Então, você tem que ficar de olho para ver quem eles estão manipulando, se eles estão manipulando dentro do governo. Qualquer governo faz isso. Certo? Você teve escândalos há uns anos atrás, de espiões israelenses em Washington. Certo? Ou seja, são dois aliados. Mas você não pode espionar um amigo, você não deve espionar um inimigo. Então, você tem essas coisas, você precisa ter esse trabalho. Não que você tenha que vigiar todos os diplomatas. Não, mas de vez em quando você precisa saber o que está acontecendo lá para ver se um deles não está dirigindo grupos de espiões. Então, tem várias coisas assim que a BIM faz que podem ser levadas para um lado ou para o outro. Você tem uma linha estreita de legalidade. Uma coisa é você pôr gente na manifestação para saber o que eles querem. Outra coisa é pôr gente na manifestação para induzir atos errados. Certo? Ou para identificar os líderes e prender eles, porque eles não estão fazendo nada, na verdade, muitas vezes. Certo? Não cometeram crime. Também é a mesma coisa. Se você, de vez em quando, ficar de olho em um diplomata estrangeiro, porque acha que ele está dirigindo uma rede de espionagem aqui, pode ser de qualquer país, amigo ou inimigo. Você pode fazer isso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é fazer como faziam na União Soviética, ter microfone em tudo quanto é canto das embaixadas ali, vigiar todo mundo, ter 10 pessoas para vigiar cada diplomata, certo? Isso é errado. Tá? Então, existe uma linha entre o que dá para fazer, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas aqui, nós não conseguimos ver direito essa linha, porque nós não temos tradição nisso. Nossa tradição aqui é muito difusa. Por exemplo, o primeiro órgão de espionagem, digamos assim, o órgão de informações do governo federal, foi na época do Juscelino. E era feito exatamente pelos inimigos dele, os generais que montaram o golpe. Ou seja, ele não sabia, eles não estavam informando a presidência do que estava acontecendo. E ali eram coisas que eles deviam informar, porque, na verdade, estavam montando um golpe. Então, tinha que ter informações a respeito, mas não tinha. Antes disso, o que você tinha aqui era a polícia política. Você tinha os DOPS. DOPS são da década de 20. Nem todos os estados tinham DOPS, mas aqui em São Paulo, por exemplo, foi interessante porque tem um ex-professor nosso, Paulo Sérgio Pinheiro, até escreveu sobre esse documento, que era um documento que a Fiesp, na década de 20, se não me engano, mandou para todos os seus membros lá, os empresários que eram membros, dizendo o seguinte: olha, agora a gente não precisa mais ter uma lista daqueles operários que são anarquistas, não sei o que mais. Foi criado um órgão dentro da Polícia Estadual, o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, que vai fazer isso para a gente. Entendeu? Aí já era polícia política, você estava perseguindo os possíveis líderes sindicais. Isso é polícia política. E aqui nós temos tradição de polícia política, pelo menos dos anos 20. Ou seja, temos 100 anos de tradição. Tá?
E aí acaba misturando uma coisa que deveria ser um órgão de informações e inteligência com polícia política. Muitos pensam que o órgão de inteligência existe para isso, para ser o seu braço forte dentro dos opositores, para perseguir a oposição. Isso é completamente errado e um desvirtuamento do que acontece. Agora, uma coisa que chama a atenção, pegar o caso da ABIN. Ela estava localizada dentro do GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, né? E agora, no governo Lula, ela foi, logo no começo do governo, deslocada para a Casa Civil. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, bem, se é um órgão de informação para o governo, para que ele possa atuar, para que ele possa se precaver de situações, entender contextos e tudo mais, faz muito mais sentido estar na Casa Civil, talvez até no gabinete presidencial, na Secretaria da Presidência, alguma coisa assim, do que estar no Gabinete de Segurança Nacional. E a rigor, o que você está fazendo ali é tentando evitar, por exemplo, que o pessoal invada os prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, né? E ainda no caso, o GSI, que historicamente é comandado por um general. Então você pega o órgão de inteligência, põe no Gabinete de Segurança Nacional, subordina um general. Como ele ser, nesse contexto, um órgão de inteligência, nesse outro sentido que você colocou, que seria o que faria, enfim, faria diferença para o governo funcionar bem e não se tornar uma espécie de polícia política ou algo do gênero? Bom, primeiro que nós não temos nenhum órgão, até há pouco tempo atrás, não tínhamos nenhum órgão de inteligência civil aqui. Que a BIM, em princípio, seria civil. As Forças Armadas temos dela. A 10ª Marinha Aeronáutica tem seus próprios setores de inteligência, que atuaram muito pesado na repressão nos anos duros. Certo? Agora, se você constrói um órgão que é para informação do governo federal e coloca na mão dos militares, como é o caso do GSI, que é sempre o general que manda, você transforma ele também num órgão de informação militar. Né? Imaginemos que os militares estão tentando um golpe. Quem vai informar o governo? Você não tem um órgão de informação civil. Você só tem aquele subordinado aos militares. Então, está errado. E foi o que aconteceu com o Juscelino também, né? Exatamente. Os inimigos dele todos lá. Mas pensa o seguinte, eles têm que ter acesso. E o acesso, no caso dos países parlamentaristas, é o acesso direto ao ministro responsável pela área. Como eu falei da Inglaterra, o ministro do Interior, o ministro das Relações Exteriores. Então, eles são subordinados diretos a esses ministros. Não ao primeiro-ministro, no caso lá, mas aos ministros que cuidam daquela área. Nos Estados Unidos, ele é subordinado diretamente ao presidente. A CIA, no caso. A CIA, a NSA, são subordinados direto ao presidente. Você tem os órgãos de inteligência militares que atuam na área militar, mas você tem os órgãos de informação presidencial, que muitas vezes atuam em questões políticas. Políticas assim. A CIA, por exemplo, atua em política externa. Certo? Só em princípio, pelo menos, fora do país, né? Vamos pensar. Eles estão atuando fora do país. Chega uma informação do que está acontecendo na Albânia. Eles têm que informar a presidência. Né? Vai ter um golpe de Estado na Albânia. Eles têm que informar a presidência. Não é para o general. É para a presidência, para o gabinete do presidente. Tá? A mesma coisa deveria ser aqui. Você vai direto para a presidência. Então, está na Casa Civil, eu preferia que ficasse direto subordinado à presidência da República. Pode ficar no terceiro escalão. Tem o presidente, os ministros e está no terceiro escalão, mas tem que ter acesso direto. Não pode passar pelo crivo e um general. É o caso do que aconteceu no que eu contei sobre o Paraguai. Sim. Demorou, porque foi primeiro para o Gabinete de Segurança Institucional, ficou lá um dia ou dois, e depois foi para a presidência, quando já tinha acontecido. Porque havia uma triagem ali. Não foi nem questão ideológica, foi simplesmente questão que o general que estava no poder não sabia, que estava no cargo, não sabia o que fazer. Não era do ramo. Tá? Não sabia o que a presidência deveria saber ou não. Mas você tem que ter essa informação à mão. Por isso é bom estar próximo à presidência. Quanto ao que eu falei antes, a CIA atua só
em princípio, legalmente, algumas não, várias vezes isso daí foi pego em flagrante espionando americanos. CIA foi pego em flagrante espionando americanos. Isso daí deu escândalo lá, porque não pode. Quem deveria fazer contra-terrorismo e contra-espionagem interna e tal é o FBI. Mas aí nós temos outra questão. Mas que aí é uma polícia, né? Esse é o problema. O FBI não é um órgão de inteligência pura e tão somente. Também é. Mas não é um órgão só de inteligência, é polícia. Então, aí pode virar, até certo ponto, uma polícia política, como eu falei do Partido Comunista, então, vira uma polícia política. Voltando à Europa, voltando à Inglaterra, o modelo que eles têm lá você tem a Divisão Especial da Scotland Yard, que cuida de terrorismo, dessa época. Foi criado na época, no final do século XIX, no auge das bombas irlandesas, pela independência irlandesa e tal. Então, você tem a Divisão Especial, em Londres, que cuida do terrorismo interno. Mas quem cuida da informação é o MI5. Serviço Secreto Britânico, conhecido por causa do James Bond pelas pessoas, né? Não, James Bond seria do MI6, o externo. Ah, porque tem os dois, o MI5 e o MI6. O MI6 é o externo, o MI5 é o interno, né? E o interno, então ele faria esse levantamento, mas tem uma coisa, um agente do MI5 não pode prender. Ele não é polícia. Então, se acontece alguma coisa, ele tem que entrar em contato com a divisão especial para a divisão especial fazer a prisão. Não são eles que fazem a prisão, eles podem até acompanhar, mas não comandam as prisões. Isso é bom, porque aí você separa um pouco polícia política de informação, de inteligência. Tá? Nós não temos isso. A ABIN cuida de interno e externo, certo? E se você coloca um delegado lá, um militar para mandar neles, aquilo acaba virando polícia política com muita facilidade. Então é melhor ter gente de carreira ou gente de fora que entenda do ramo, no comando, certo? Pode ser até vinculado de certa forma, não pode ser inimigo do presidente, não pode ser, mas também não precisa ser amigo íntimo, não precisa ser amigo do peito e fazer o que ele quer, porque esse que é o problema. Se tem um chefe desse que é amigo do peito e que manda numa área tão sensível como essa, ele vai fazer o que o presidente mandar, legal ou ilegalmente. Tá? O instrumento que usam aqui é de aprovação no Senado. Não lembro se é no Congresso todo ou só no Senado. Então, você indica o diretor da ABIN, ele tem que passar no Senado. Tá? O Senado tem que aprovar. Assim como os ministros do Supremo e tudo mais. Isso ajuda. Tá? Mas num país dividido, que nem o nosso, que o Congresso está dividido, inclusive, na verdade, dividido em 3 congressos, a esquerda, a direita e o centrão, né? Fica mais difícil, porque aí você tem que negociar para passar um nome desse e tal. Mas, de qualquer jeito, qual outra forma? O presidente nomeia quem quiser e tira quando quiser? Aí pode ficar complicado, porque se tiver um presidente mal intencionado, como foi o Bolsonaro, certo? Se tiver um presidente como o Bolsonaro, a coisa pode descambar, porque ele indicaria quem ele quisesse para qualquer cargo e essa pessoa só daria resposta a ele, a mais ninguém. O Congresso tem que vigiar. Aqui o Congresso, como eu disse, não vigia nada. O Congresso só fica aprovando, dando cheque em branco para a ABIN. Então, por isso a coisa não funciona. Se você tivesse uma comissão realmente funcionando realmente, a coisa seria diferente. Aliás, eu mencionei essa coisa do GSI, e aí você falou do governo Bolsonaro. Tentar pensar 2 situações, né? Bem, o GSI tem a BIM sob seu guarda-chuva, me corrija se eu estiver errado, desde o governo Fernando Henrique. Né? Teve aos poucos meses do governo Dilma que tiraram ele e puseram na Casa Civil. Mas teve esse momento. Meses. Foi poucos meses. Passou para a Casa Civil e voltou. Voltou para o GSI. Foi caçado.
Agora, uma coisa é, vamos dizer, a ABIN ficar no GSI, no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, até eventualmente no governo Temer. A gente tem a ABIN abrigada dentro do GSI e o GSI normalmente comandado por um militar, lembrando que até se discutiu, né, depois do 8 de janeiro e daquela situação lá envolvendo o general Gonçalves Dias, se não era o caso de tornar a ABIN não, o GSI, um órgão civil, né, tirar o general e botar, por exemplo, policial federal no GSI e tudo mais, mas enfim. De qualquer maneira, a ABIN sempre sob o guarda-chuva do GSI, um órgão de segurança, durante todo esse tempo. Quando chega no governo Bolsonaro, e ela continua ali, com um agravante, né? Era um governo militarizado. O Era um general governo Heleno... militarizado e o general Heleno era o principal, um dos ideólogos principais e o principal dentro do Exército. Perfeito, é isso aí. Dúvida. Esse é o ponto. Talvez o Vilas Boas, mas o Vilas Boas, não, vamos dizer, estava meio fora de combate, né, para usar uma expressão militar. O Vilas Boas, ele pisou no tomate, aliás, no final, né? Mas o general Heleno, ele já tinha um lado. Sim. Já tinha um lado declarado, ideologicamente declarado, antes, tudo mais. E muito ativo politicamente, né? Podia assumir um ministério, ok. É isso, né? Você fez a campanha, você pode ajudar no ministério, pode ter um ministério para qualquer governo. Agora, não na inteligência, não na Polícia Federal, não na Polícia Rodoviária Federal. Aí tem que ser cargos mais ou menos isentos. Mais ou menos. Nunca é isento, assim como a gente sempre fala, não tem neutralidade, né? Não tem neutralidade em pesquisa, você nunca é totalmente neutro, não tem neutralidade nessas coisas. Mas você tem que ser razoavelmente isento, para lembrar o velho Weber. Fazer um esforço de isenção, né? Exatamente. Lembrando que o Ramagem, enfim, não pôde ir para a Polícia Federal porque o Supremo enxergou que seria um desvio de finalidade, né? Ele iria para lá para ser, digamos, o homem do Bolsonaro qua persone, né? Dentro da PF, que até foi a história que levou a saída do Moro. Isso, a polícia do Bolsonaro. E o caso é que não pensaram na ABIN, né? Porque a ABIN, apesar de não prender, ela pode espionar todo mundo. E é o que está se mostrando agora, né? Se você puser alguém lá que não tenha pudor em fazer isso, que seja muito pró o mandatário do momento, pode acontecer isso. Eu acho que não deveria ser policial. Idealmente. Idealmente não poderia ser. De vez em quando, ok, mas não toda hora. E deveria ter mais gente da carreira. Só que nem sempre se acha alguém da carreira que seja razoavelmente isento. Como não era. Tem muita gente na BIM que não é nem um pouco isenta. É pró-Bolsonaro até agora. Assim como dentro das polícias. Tem muita gente lá que veio das Forças Armadas. Que prestou concurso e foi para a BIM sendo oriundo das Forças Armadas, é isso? Exatamente. E tem muita gente que... O começo já foi assim, porque o núcleo inicial da BIM veio do SNI. Então. Gente de baixo escalão do SNI, mas veio do SNI. Teve um órgão intermediário entre a BIM e a SNI. Primeiro acabou tudo. Na época do... Collor, né? O Collor acabou com a BIM no segundo dia. Com a SNI no segundo dia de governo. Aí depois, na época do Fernando Henrique, se recriou alguma coisa, mas tímida. Mas o núcleo tinha a ver com gente que tinha vindo do regime militar. Eu conheço alguns, inclusive, que são muito isentos. Eles serviram ali no regime militar, o SNI, como serviram a BIM depois, com razoável isenção. Certo? Pode até ser de direita, mas eles não são conspirativos. Não fazem coisas erradas. São servidores públicos, vamos dizer assim. Servidores públicos. Porque servidor público pode ser de direita, de esquerda, de centro, pode ser marciano, não interessa. O que ele tem que fazer é cumprir as funções dele de forma ideal. Bom, já é difícil você achar muita gente lá que seja isento. Então, você tem que achar um relativamente isento. Ele pode não ser amigo, não ser ideologicamente próximo ao presidente, qualquer coisa assim, mas ele pode ser um sujeito que vá fazer o que tem que ser feito.
fazer a agência funcionar. O que não pode é por alguém que vá ajudar a transformar aquilo numa polícia política. Uma coisa para perseguir os opositores, para vigiar os opositores. Mesmo o Partido Conservador inglês, antes da Segunda Guerra, eles tinham um serviço de inteligência próprio. Não era particular. Então, era particular. Tem nada a ver, não recebia dinheiro, pelo menos declaradamente não recebia dinheiro público, né? Mas eles não usavam o MI5 para fazer isso. Tá? O que é muito correto. Sim, é do jogo político, né? Tem que ser relativamente neutro. Relativamente neutro. Agora, existe, né, nessa experiência internacional, você falou bastante do caso inglês, mencionou o caso americano, alguma situação em que a gente tenha um órgão de inteligência desses que, digamos, funcione da maneira que a gente, pela conversa aqui, está imaginando que seja ideal, ou seja, um órgão civil que municie o governo com informações, mas que não seja uma polícia política? Não conheço nenhum que seja ideal. Você pensa na França. Na França já foi usada por alguns governos. Na Itália já foi usada por alguns governos. Nos países na União Soviética, nos países satélites, nem se fala, né? Foram usados politicamente para perseguir os opositores, com certeza. Eu não conheço nenhum exemplo que seja muito neutro, que seja ideal. Então talvez não seja possível. É difícil, né? Assim como você acha, não tem santo. Uma coisa que você devia por aí, fala da política na salvação, e dentro da política não tem santo. Sim. Mas você tem que ter gente que faz o que é correto. Acha o que achar, faz o que é correto. Para isso você tem que procurar. Não é nomear alguém porque o amigo meu falou que é bom, ele é um bom delegado, ele isso. Não. Tem que procurar alguém que, além de ser de confiança para fazer as coisas corretas, não seja de confiança para não fazer as coisas incorretas quando mandado. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. E aqui, para nós, né? Acabou surgindo com essa confusão toda uma discussão de fazer uma reforma, né, desses órgãos de inteligência no Brasil. Você enxerga alguma direção que faça sentido do ponto de vista de uma reforma? Olha, você tem as coisas administrativas que são mais fáceis. A BIM é relativamente grande. Não é enorme, mas é relativamente grande porque ela produz. Por quê? Porque ela tem superintendência, foi criado mais ou menos no modelo da Polícia Federal. Não sei se mudou isso, mas há pouco tempo atrás tinha superintendências. Então, a superintendência de São Paulo, superintendência do Rio de Janeiro, a BIM teria que ser uma coisa mais centralizada e que tem alguns escritórios pequenos regionais. Tá? Quando precisa de informação regional, por exemplo, tem que saber o que está acontecendo na fronteira com a Bolívia. Manda alguém para lá, instala alguém ali como comerciante, sei lá o quê, para ver o que está acontecendo. Esse tipo de coisa. Não ficar com um escritório que todo mundo sabe quem é quem ali. Certo? Quer dizer, tem que ir disfarçado, né? Eu já dei palestra, aula na superintendência de 2 estados do Nordeste, que eu me lembro agora. Bom, nessas palestras, o delegado responsável da área da Polícia Federal, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública local, todo mundo ia, além dos agentes da BIM locais. Quer dizer, todo mundo conhecia todo mundo. Certo? Isso daí, lamento. Quer dizer, todo mundo sabia quem era o espião. Exatamente. O que é uma contradição dos termos, né? Então, você precisa ter... Tem algumas mudanças administrativas que podem ser feitas, mas isso vai mexer com muitos interesses, né? Você extingue alguma dessas entidades locais, que são grandes núcleos, vai mexer com a carreira de muita gente, que vai chiar e tudo mais. Durante muito tempo, a BIM teve, não sei como está agora, adidos, gente das polícias locais que trabalhavam para a BIM. Então, normalmente, a Polícia Militar do Estado trabalhava para a BIM local. Isso tem que acabar. Mas informalmente isso? Formalmente, era cedido formalmente. Na verdade, você tinha uma seção de funcionário. Exatamente. Então, aí você ganha na dependência da polícia militar daquele estado. E às vezes você precisa ter informação sobre a polícia militar daquele estado, muito provavelmente. Então, aí mora a contradição. você tem coisas assim que tem que acabar.
Vai E ter muita essa, gente me xingando por causa disso, mas tem que acabar. e essa briga entre que tá se noticiando todos os dias quase, né, entre a PF e a ABIN, né? Porque, enfim, se aponta que haveria ali uma desavença entre o diretor-geral da Polícia Federal e o diretor da ABIN, e ao mesmo tempo, enfim, você tem a Polícia Federal investigando o que se fez dentro da ABIN, a ABIN dizendo que já investigou, que passou informação, mas Tem uma parece que há uma rivalidade. disputa aí, né? Tem uma rivalidade. Quem cuida do terrorismo aqui? Histórica. Quem cuida do terrorismo aqui? Certo? Boa Em termos pergunta. Quem cuida? É policiais, é a a Polícia PF ou a ABIN? Federal. Oi? É a PF ou a ABIN? Os dois, né? Porque Teoricamente, né? a BIM pode levantar informação, mas quem tem que prender é a PF. Sim. Então, há certa rivalidade nesse ponto. Casos de tráfico, já aconteceu isso. Tráfico internacional, ter problemas entre quem é que descobriu aquilo ou não, a PF ou a BIM. Quem faz a prisão é a PF, mas muitas vezes a ABIN é que descobriu e passou adiante, entendeu? Então, existe uma rivalidade. E, além disso, eu imagino que talvez os diretores sejam rivais, né? De grupos rivais dentro da PF, Dentro no da caso. PF. A PF é um balaio de gatos, né? Tem vários grupos diferentes ali. O atual diretor, se não citar o mesmo, é o mesmo desse começo do governo Lula, né? Sim. Ele foi secretário nacional de Segurança Pública, diretor da ABIN, eu estou falando. O da Ele é ABIN, não o da PF. da ABIN, da Sim. ABIN. Se for o que eu estou pensando, se não mudou, que eu não vi nenhuma notícia, Sim, não mudou. Mudou o ele é, segundo, mas não ele é um ele. delegado que foi. Ele trabalhou na segurança, isso é comum, né? Trabalhou na segurança do Lula antes, em 2002. Isso. Os dois. 2002, quando o Lula foi eleito a primeira vez. Sim. Aí depois ele foi o segundo secretário nacional de Segurança Pública. O segundo mandato do Lula ele foi o secretário nacional de Segurança. Não. O primeiro mandato do Lula ele foi durante 3 anos, 4 anos, o secretário nacional de Segurança. Depois virou diretor da PF. E acho que tinha aposentado depois disso. Aí foi, ou arrumou uma aditância da PF em algum país aí e tal. Depois foi para a BIM agora. Então ele é da carreira, ele estava lá, tem muito amigo, tem muito inimigo. Talvez ele, o atual diretor da PF, seja inimigo, eu não sei. Não conheço assim dentro da PF para saber mas sei que é um balaio de gatos. Tem uma briga lá dentro muito grande. Ou qualquer polícia grande tem uma briga grande também. Porque aí você, na realidade, tem uma rivalidade entre as duas organizações que se E talvez uma entre os dois chefes. e ainda se sobrepõe a isso uma rivalidade entre os dois chefes, que é de uma das duas organizações. Né? Exatamente. E eu imagino, não sei, como é que fica para servidores da ABIN, havendo essa rivalidade com a PF, serem comandados por policiais federais? Isso não é um problema, de certa forma? Não é a primeira vez, eu acho que eles Já se resignaram. resignaram. Pelo menos o pessoal que está mais para cima, né? Os que estão no segundo escalão para baixo, eu não sei como é que estão se sentindo. Porque imagino que você tem aí um problema, às vezes, até de manter o comando, né? Numa situação Não, como essa. pensa, os caras falam, bom, vai ser um de nós agora. Não. Mais uma vez não será. Já teve alguns chefes temporários e tudo mais da instituição, mas normalmente está se trazendo gente de fora. Mas isso, só uma dúvida também. Não, desculpa, teve um que ficou bastante tempo, aliás. Que era funcionário de carreira da ABIN. Ele foi funcionário de carreira da ABIN, era funcionário de carreira da ABIN, estava afastado, depois virou diretor. Ele ficou bastante tempo. Ele era da área administrativa, inclusive, da ABIN antes. Ele era secretário, ele era diretor da ABIN na época da Comissão Nacional da Verdade. Conversei com ele várias vezes nessa época. Mas acho que foi o único que ficou mais tempo como diretor. Teve um outro também, mas ele criou o hino da ABIN, a bandeira da ABIN, coisas do tipo. Agora, não tem um problema de você, enfim, você falou ali do sujeito da ABIN que estava não sei aonde e que todo mundo sabia que ele era o cara da ABIN. Não é um problema quando você, numa instituição dessa natureza, que me parece nesse sentido é diferente da polícia, né? Você promove alguém que é da carreira para a chefia, porque aí, claro, todo mundo vai saber que aquele sujeito não, mas isso é um espião. O chefe todo mundo sabe quem é. Em qualquer lugar. Mas quando chega, quer dizer, ele não tem muito como voltar para as posições anteriores. Não volta. Normalmente você põe assim, quando você põe uma pessoa num cargo desse, aí depois ele vai ser. Se ele não tiver tempo de aposentar, vai para o Ministério das Relações Exteriores, para algum cargo aí no exterior. De adido assim. E tal.
É isso que se faz. Tudo quanto é lugar. Quer dizer, a O cara chefia, de não certa volta para a maneira, instituição. a chefia, dessa maneira, é um pouco o fim da carreira ali, né? Pensa, nos maior parte dos estados, ser delegado geral é quase fim de carreira. Em alguns casos, eles permanecem. Mas muitos dos que foram delegados gerais depois se aposentam. Certo? Porque ele vai ficar sendo subordinado de alguém que ele mandou. A Polícia Civil de São Paulo tem uma coisa que você encosta os que foram delegados gerais. Teve um ou dois casos que eles ganharam cargo de destaque depois de ter sido delegado geral. Mas normalmente você põe um cargo qualquer aí que a pessoa só assina e atende de vez em quando o telefone. Assim. Ninguém manda nele, mas ele não manda em ninguém. Para manter distante, né? Agora, Isso é uma situação meio chata. Isso que o Bolsonaro fez, né? E que agora está sendo revelado, é tão atípico assim? Eu acho que foi. Já aconteceu algumas vezes? Eu creio que sim. Mas ele foi além da conta. Ele foi ao ponto de chegar, de ser criminalizado. Essa que é a questão. Uma coisa é você falar, olha, fica de olho nisso aqui, tal, blá, blá, blá. Mas quando você cria instrumentos para ficar de olho nisso aqui não é para ter alguém de olho. Quer dizer, você cria uma estrutura quase que permanente ali, né? Você cria uma estrutura para vigiar os inimigos. Não é uma Tá? coisa esporádica. Em princípio, o diretor do FBI, ele não vai passar semanalmente um relatório sobre os inimigos do presidente americano. Não vai ficar passando um relatório semanal sobre o Biden, por exemplo, sobre o Trump para o Biden agora. Certo? Não tem sentido. Não vai ficar vigiando para saber quem vai ganhar as primárias. Esse tipo de coisa, aí é passar além da conta. Que é o que o Bolsonaro fez com essa estrutura. O Bolsonaro, né? Ou o filho dele, né? Mas como eu acho que o filho dele não é simplesmente. O filho dele não é alguém que faz as coisas escondidos, né? Escondido. Então. Agora, nessa história, uma das coisas que, vamos dizer, faz muita diferença é o uso daquele software israelense, né? Do First Mile. Porque, enfim, a gente está falando aqui, ainda nem tinha tocado nesse tema até agora. Você pode ter ali. Depois você até me explica a origem do termo, né? Arapongagem, quer dizer, você está ali espionando os inimigos do presidente e tudo mais. Agora, você não está só espionando os inimigos do presidente, você está espionando os inimigos do presidente usando um instrumento tecnológico. Comprado com dinheiro público. Comprado com dinheiro público, cujo uso é ilegal. Que você está, na verdade, rastreando as pessoas sem ordem judicial. O que é de uma gravidade imensa. A gente poderia até se perguntar, mas faz sentido a ABIN ter um equipamento desse? Devia talvez estar na polícia, mas não na ABIN. Não, veja, em princípio, a ABIN poderia ter alguma coisa dessas, mas para quê? O problema é como uso. Então, você tem notícias de que está tendo um grupo terrorista, vai fazer em determinado lugar. Então, você usa para isso. Mas aí já não seria PF? Ou eles cometeram algum ato de terrorismo? Se eles não cometeram ainda, que crime eles cometeram? Esse é o ponto. Essa é a linha divisória. Enquanto não teve o crime, a ABIN pode agir também. E, aliás, é um ponto de disputa entre a PF e a ABIN. Eles estão ali, correndo um do outro aí, tentando um ir mais rápido que o outro. Você pode usar algumas coisas dessas assim, acho difícil que algum Estado não esteja usando. O problema Estado nacional. Quê? É Estado Nacional. O problema é para quê? Pense o seguinte, no início dos anos 2000, 2003, 2004, começou a aparecer uma multidão de maleta aí para telefone. Sim. Onde você acompanhava a conversa em telefone. Na época era muito menos digitalizado e tudo mais. Muito menos digitalizado. Você não tinha todas essas salvaguardas que tem agora que tornam mais difícil. Né? Então, você tinha maleta que você abria e conseguia fazer isso. Muitos institutos, muitas organizações públicas tinham isso, muitas polícias e tudo mais. Era ilegal? Claro que era.
Para uma escuta telefônica, você tem que ter ordem judicial, por exemplo. Certo? Mas fazia-se. Era errado? Claro que era. Como você ia controlar isso? Você podia controlar nos órgãos ligados a você, né? Mas você tem polícia em cada um dos estados, você tem 2 polícias em cada um dos estados, né? Você tem outras coisas outras organizações públicas em cada um dos estados que podem estar fazendo isso. Como controlar uma simples maleta que podia ver isso? Essa é a questão. Tá? Eu acho que é tudo meio complicado de vigiar. Poder usar? Bom, não deveria usar, mas impedir que se use é muito difícil. Agora, usar com finalidades de espionar inimigos, Ou espionar aliados, né? Porque adversários, parece que até aliados foram monitorados, né? volta ao que disse o Dom Corleone lá, né? Exato, né? Manter os Isso. amigos perto, os inimigos mais perto ainda. Exatamente. Então, como é que você vai controlar uma coisa dessa? Você tem que ver qual o uso. Um órgão público que tiver um uso desse errado. Eu me lembro quando eu estava no Ministério da Justiça, eu estava assinando pelo secretário nacional de segurança que estava viajando. Eu era o substituto dele. E aí chegou uma ordem judicial para mim, para responder em 24 horas, para a Senasp, né? Mas eu estava assinando, que era a seguinte: uma juíza estava mandando eu declarar se existia alguma daquelas maletas na Senasp, né, na Secretaria Nacional de Segurança, e se a gente sabia da existência de algum, se a gente já tinha comprado algum. Eu tinha chegado fazia 2 meses em Brasília. Não sabia nada. E eu tive que responder aquilo em 24 horas. Então, eu mandei memorando para cada um dos outros diretores lá, falando: vocês têm, vocês sabem, todos responderam: nós não temos, não sabemos. Aí eu encaminhei para juízo. Em princípio, a Secretaria Nacional de Segurança Pública não tinha comprado nenhum daquilo, pelo menos legalmente. Um diretor falou para mim assim: olha, eu ouvi falar que quando nós compramos as coisas para as Olimpíadas, não, para os Jogos Pan-Americanos, deram 2 maletas de presente, de brinde. Mas eu ouvi falar, nunca cheguei a ver nenhuma delas, foi só boato. Pode ter acontecido, porque compraram muitos milhões de dólares em equipamento de comunicação para os Jogos Pan-Americanos, para instalar no Rio de Janeiro. Pode ter vindo umas 2, 3 maletas de brinde, mas com quem ficou? Que brinde curioso, então, né? Pensa bem, os caras deram um brinde que alguém pediu, né? É lógico, porque que motivo você tem de dar um brinde? Você dá um chaveirinho, né? Na verdade, muitas vezes é um chaveirinho de ouro, mas tudo bem, isso. Mas ainda assim é um chaveirinho. Agora, você dá uma De qualquer maleta forma, para qualquer coisa que grampear seja telefone. para alguém tem que ser declarado. Você tem aquele limite, né, do quanto você pode receber de presente. Pode receber claro. Sei lá, um brindezinho, assim, uma estatueta, alguma coisa assim, mas não pode receber um brinco para a mulher, né? Um brinco de brilhante para a mulher. Sim. Então tem esses limites. Agora, uma maleta nunca entraria em nenhuma relação de brindes. Não. E de qualquer maneira, a dúvida é: ficaria com o indivíduo, ficaria com o órgão em que ele atua, né? Aí que tá. Não ficou para a Secretaria Nacional de Segurança, isso eu sei. Mas ficou com algumas pessoas que eram influentes no momento. Quer dizer, você acha que era mais do que um boato? Muito provavelmente isso deve ter acontecido. Eu acho que aconteceu, mas não tenho certeza. Uhum. Não é certeza absoluta. Tinha muito boato também. Quanto à questão da arapongagem, a única coisa que eu me lembro é que tem uma novela Araponga. Era um espião qualquer brasileiro aí, e o codinome dele era Araponga. Agora, não sei se é por causa da arapongagem, que já era, ou ele definiu a arapongagem depois dele. Eu acho que a arapongagem veio por causa dele. Agora você está falando, eu estou me recordando dessa novela. Tarcísio Meira, se não me engano, era o Araponga, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele que deu o nome à coisa. Foi daí que veio. Muito bem. Guaraci, muito boa conversa, muito interessante. Eu quero agora te devolver a palavra, porque aí para você fazer 2 coisas. Primeiro, se tiver algum ponto que você acha que a gente não tratou e que você acha ainda importante tratar, você possa fazer.
e para fazer aí também a sua amarração final, por favor. Olha, fazer os dois juntos. Tá, joia. A grande questão é controle. Você tem que ter controle sobre os órgãos de espionagem, de inteligência, de informação, seja lá que nome você der. Tem que ter controle, não só do executivo, como também do legislativo. E o judiciário também tem que, de vez em quando, dar seus pitacos, né? Porque aí não fica tudo na mão de alguém, que é alguém que vira todo poderoso e decide o que vai fazer. Essa é a grande questão que a gente tem que resolver. Eu acho que, no momento, a coisa mais factível de fazer, neste exato momento, é fazer com que a comissão de controle do Congresso funcione, que ela controle mesmo, que ela fiscalize. E, de vez em quando, eu acho que nos órgãos federais, não pode ser o juiz, qualquer juiz em qualquer lugar, de repente, vai até acontecer, mas não é isso que deve acontecer. Você tem que ter um sistema do judiciário para ver se não está havendo esse tipo de abordagem, esse uso indevido da máquina pública o próprio Ministério para Público, fins de talvez, se perpetuar no poder. É isso que acontece. É isso que acaba decorrendo num golpe como o dia 8 de janeiro do ano passado. Tudo bem. Bem, Iracy, brigadíssimo, né? Foi realmente muito interessante a conversa. E eu quero, enfim, além aqui de agradecer ao Guaraci, quero agradecer a todos e a todos que têm acompanhado aqui o trabalho do Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, né, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas, e sempre lembrando que no Spotify ele inclusive está disponível com vídeo. E quero também, claro, agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui para o projeto do canal de alguma forma, né, desde aquela pontual, do coraçãozinho do Valeu Demais, que fica ali embaixo do vídeo do YouTube, que permite uma contribuição pontual, se tornando membro do canal por intermédio do Clube dos Canais. É só se inscrever no canal ali no botão inscreva-se do YouTube. Também aqueles que têm feito uma assinatura simbólica no site benfeitoria.com, né, que é um site de financiamento coletivo, né, e aí é só ir no endereço benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda até quem tem optado por mandar um Pix. E aí, para mandar um Pix, é só usar o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapoliticanãohasalvação.info, e também, quem quiser escrever, pode usar aí o contato @foradapoliticanãohasalvação.info. Bem, então, dito isso, eu termino por aqui, reitero meu agradecimento ao Guaraci, me despeço dele, me despeço de todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.